Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo. Este é o primeiro episódio do ano 2026. Portanto, desejar, antes de mais, um bom ano para si e para os seus. Agradecer a quem tem acompanhado e tem dado o feedback. Recomendar sempre que se partilhe para que mais pessoas possam refletir, pensar, exercício esse crítico, principalmente nos tempos que aí vêm, também pedir que deixe sugestões de próximos temas, assuntos a abordar, a refletir e por aí fora. E é precisamente porque estamos no início do ano, esta passagem sempre de um ano para o outro é quase sempre acompanhada de algum tipo de festa, das pessoas celebrarem, das pessoas pedirem desejos, traçarem objetivos. Alguns levam isso mais a sério, outros fica só pelo cérebro, mas a maioria há de desejar que para um próximo ano possamos ter saúde, nós e os nossos mais próximos, pelo menos, tenhamos trabalho, tenhamos dinheiro para poder, pelo menos, estar estáveis, tranquilos, possamos ter algumas alegrias, bons desafios e que, no meio de todo o turbilhão que é a vida, possamos estar bem, tranquilos e felizes, se pudermos usar essa palavra. É precisamente para isto que o serve o episódio de hoje. Mas só vamos entender isso, se calhar, mais para o final do episódio. Para já, lançar aqui alguns tópicos que aparentemente podem ser ou podem parecer independentes, mas que talvez não sejam assim tanto. Começar por exemplo, trazer para reflexão o facto de, daquilo que nós sabemos, apenas do que nós sabemos, no nosso sistema solar, nós somos o planeta onde para já nós sabemos que há vida e há vida a sério, ok? Provavelmente isso acontece porque a posição em que o nosso planeta está relativamente à nossa estrela, que é o Sol, permite exatamente determinadas condições que geram o potencial de criar vida. Diria que se nós olharmos para o sistema solar, e isto por acaso é um tema que eu gosto desde que sou criança, é pensar que parece que mais ou menos de onde nós estamos para mais longe do Sol é muito difícil haver vida, talvez por causa de exatamente não existir uma temperatura que suporte isso. Muito perto do Sol, provavelmente não existe uma temperatura que suporte isso. Ou, pelo menos que nós saibamos, ou pelo menos que eu saiba. Pronto. E portanto parece que nós estamos aqui num ponto, numa zona que é ótima e andamos mais ou menos um bocadinho, supostamente de vez em quando mais perto, outras vezes mais longe, mas andamos aqui num desvio padrão que permite estar bem e criar-se vida. Outra coisa é, entrando mais no nosso planeta e vindo aqui de uma forma mais micro, para a nossa vida. Eu só posso estar vivo porque, de alguma forma, o meu corpo se vai ajustando, autorregulando, vai sofrendo desafios, estímulos, porque está mais frio, porque está mais calor, porque tem fome, porque o que seja, porque caiu, porque acontece qualquer coisa, porque agora tem um desafio no trabalho, tem um desafio numa relação e vai sofrendo de uma forma geral, utilizamos a palavra stress. A capacidade que ele tem depois de reagir a esse stress e de recuperar dele, permite que haja sempre, na tentativa de encontrar um equilíbrio, a que nós chamamos homeostase, umas vezes saímos desse ponto ideal, depois recuperamos e andamos sempre assim. Na verdade, nós nunca estamos no equilíbrio, no ponto ideal, porque isso não existe. Então nós andamos sempre aqui. Saímos um bocadinho fora, conseguimos recuperar. Saímos um bocadinho fora, conseguimos recuperar. E é isso que vai permitindo continuarmos vivos. Quando nós falamos, por exemplo, de um aspecto muito particular sobre a nossa vida, que é treinarmos, nós também vemos que para nós conseguirmos criar ou ter determinados resultados, que nós chamamos adaptações, seja mais massa muscular, menos gordura, uma capacidade cardiovascular maior, mais força, mais resistência. Nós, para conseguirmos essas adaptações, primeiro temos que criar um stress no corpo.
nós chamamos tendencialmente de treino. Nós colocamos um stress no corpo e se tudo correr bem, ou seja, se depois lhe dermos o descanso, a alimentação, a hidratação necessários, ele vai fazer o quê? Aquilo que nós na nossa área também chamamos de supercompensação. Portanto, ele pensa assim: bom, se isto voltar a acontecer, eu quero estar preparado. E então, ele depois do stress e depois de levar com aquilo que o puxa para baixo, ele tem tempo de recuperar e quando recupera, fica um bocadinho melhor do que aquilo que estava, seja lá em que aspecto for. Portanto, isto é o ideal, é o conseguir criar um estímulo que vai, depois, de acordo com um descanso e com uma recuperação, levar àquele resultado, àquela adaptação. Mas para eu ter aquela adaptação, eu tive que ter este estímulo. E o que acontece é que se este estímulo não for, de alguma forma, bem gerido em termos de características, volume, intensidade e por aí fora, eu posso não estar a dar um estímulo suficiente, ele vai dizer assim: "Pá, parece que não aconteceu nada", e não cria o potencial para depois gerar aquela adaptação, mas se eu der também estímulo a mais, porque não dou tempo de descanso e estou sempre a estimular, ou porque o estímulo foi demasiado intenso para aquilo que ele conseguia tolerar, ele pode se lesionar, pode entrar em overtraining, pode entrar numa espécie de burnout. Há aqui algum cuidado que eu devo ter na criação deste estímulo e depois em dar-lhe o descanso e tudo aquilo que ele precisa depois para recuperar, se eu quiser aquele resultado. Portanto, também há sempre esta tentativa de sempre ir ou reencontrando um equilíbrio. Ok, eu quero melhorar isto. Primeiro desafio, recuperação, adaptação. E é isto. Se nós sairmos agora de uma componente tão, se calhar, palpável, como um treino, em que nós até podemos escrever os parâmetros, ver depois, medir o que é que aconteceu, etc. E formos para outros campos da nossa vida, como por exemplo, o trabalho. Se eu de repente entro num novo trabalho e tenho tarefas que se calhar não estou habituado a cumprir, ou pelo menos não daquela maneira, porque estou numa estrutura organizacional diferente e isso faz com que haja um desafio de adaptação da minha parte. Eu estava num estado de equilíbrio, vamos dizer assim, eu entro numa nova empresa, num novo trabalho e de repente, pum, stress, desafio. Começo a levar com o desafio e se tudo correr bem, eu aprendo e depois volto a sentir que estou tranquilo. Porquê? Porque agora já sei fazer, já domino, já sou competente e é sempre assim. Se esta entrada, se aquilo que me derem para eu de repente fazer for exatamente igual ao que eu tinha, eu fico na mesma. Nada acontece. Se for demasiado diferente, eu se calhar demoro muito tempo e aquilo causa muito stress. Portanto, também aqui, o estímulo do trabalho também anda sempre nesta lógica. Stress, adaptação. Stress, adaptação, tentativa de novo, equilíbrio. Muito stress, complicado. Nenhum stress, piada nenhuma. Eu não evoluo, nada acontece. Se eu for sair do campo do trabalho e for para o campo do dinheiro, por exemplo, do dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não tenho algumas coisas que se calhar são muito importantes para a minha sobrevivência. Aquilo que nós vemos, e quando eu digo nós, é aquilo que está estudado, porque estas coisas também são estudadas, aquilo que nós vemos é que quem tem muito dinheiro e tem dinheiro para tudo, nem por isso é mais feliz do que os outros. Muitas vezes até é o contrário. É eu, por ter tanto dinheiro e ter tudo, se calhar não percebo o valor das coisas, não sou grato, sei lá, há muitas razões para que as coisas não corram bem. Portanto, também parece que há aqui uma zona onde é ideal. Eu não quero ter, se calhar não ter, porque senão temos um problema de sobrevivência. Se tiver demasiado, se calhar também não sei gerir isto tudo. Ok. Se formos para outro campo ainda, como por exemplo relações, sejam elas amorosas, sejam simplesmente a relação pai-filho, irmãos, amigos, o que seja, que é, se não, se não se dá nada, ou se do outro lado não se dá nada, eu não recebo nada, e não há, digamos, um estímulo, esta relação morre. Se temos de um lado da relação alguém, seja eu ou outra pessoa, que dá muito, 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 muito,
isto tendencialmente, ou dá tudo, 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 isto tendencialmente também mais tarde ou mais cedo cria desafios, mas não seja, porque quem dá muito também ao mesmo tempo tende a desenvolver muitas expectativas, que depois tendem a ficar frustradas. E por isso, se calhar podíamos aqui pegar em mais áreas, podemos pegar na área da nutrição garantidamente, se eu não comer nada, se eu comer demasiado. E portanto, basicamente aquilo que eu quero mostrar com esta reflexão e que se calhar podíamos, lá está, continuar aqui sentados a explorar mais áreas, mais pormenores da nossa vida, da nossa experiência e pensar se isto não é assim, se não há aqui de facto um fio condutor ou, melhor, se calhar a melhor expressão é um denominador comum, algo que une todas estas áreas, que é quase. Eu não sei porque eu não estudei isto realmente, e se calhar já alguém estudou e aquilo que eu vou dizer é básico e muito banal, mas isto é a minha reflexão, sou eu a filosofar, como é óbvio, que é que isto parece quase uma lei universal, que diz que quando não há estímulo nenhum, eu não posso esperar nenhum resultado. Se não houver nenhum stress, eu não posso esperar nenhuma adaptação. Se houver demasiado, o resultado que isso gera também pode vir a ser negativo, ou pelo menos não o mais positivo possível. E então aquilo que nós vemos, e isto existe garantidamente, principalmente, por exemplo, na área do treino fala-se muito sobre isto, que é uma curva que tem um desenho de um U invertido, que faz isto assim. Um U invertido, isto colocado num gráfico X, Y, o que é que isto me vai dizer? Vai-me dizer que quanto mais numa linha, tenho aqui na horizontal uma linha, eu estou a dizer horizontal porque há pessoas que não estão a ver, estão só a ouvir. Numa linha horizontal eu tenho o estímulo. Numa linha vertical, ou num eixo vertical, eu tenho o resultado. Eu começo com nenhum estímulo, nenhum stress, nada, não faço nada no trabalho, não tenho dinheiro nenhum, não treino, não, não dou nada numa relação, por aí fora. O que é que eu vejo? Resultado: zero, ou praticamente zero. Depois eu começo a entregar, a estressar, a criar estímulo, a desafiar-me e eu começo a ver os resultados a aparecerem. E depois, a certa altura, isto vira e eu começo a perceber que, por mais que eu agora coloque estímulo, coloque esforço, coloque stress, dê de mim, trabalhe, os resultados não compensam esse esforço. Isto agora só me vem o termo em inglês, infelizmente isto hoje em dia é assim, muitas vezes os termos só nos vêm em inglês, que é o diminishing returns, portanto os retornos diminuídos, vamos dizer assim, ou reduzidos. Que é a certa altura eu tinha ali uma zona de estímulo que me gerava o máximo de resultados para depois começar a ter cada vez menos resultados, independentemente de eu estar a colocar supostamente mais esforço na tarefa que for, na área que for. E portanto, de repente eu tento, que eu já fiz este exercício algumas vezes, eu tento pensar se existe alguma coisa que não siga este padrão na minha vida, que é, se eu não der, não tenho, se eu der demais, alguma coisa vai acontecer que não é positiva. Um exemplo claro disto é quando eu, para além de estar aqui a analisar e a refletir área por área, quando eu relaciono todas. E quando eu apanho muitos clientes, e porque na verdade, quem nunca passou por isso, em que de repente o foco é tanto numa determinada área ou em uma ou duas áreas, que há qualquer área que fica para trás. Então o que é que acontece? Eu começo foco no trabalho, porque é um trabalho novo, porque é não sei o quê, e eu preciso mostrar resultados e não sei o quê. Está tudo bem, vamos a isso. Ok, começa a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar. Os resultados começam a aparecer. O que é que são resultados? Sucesso profissional, seja lá o que isso for para cada um.
dinheiro, provavelmente, mal ou bem, com esse trabalho. Ah, e, portanto, quanto mais eu ponho energia, tempo, investimento nesta área do trabalho, na verdade, eu tenho que me lembrar que a energia é um recurso limitado, o tempo é um recurso limitado, e por isso, a certa altura, todo o tempo e toda a energia que eu pus naquilo, eu hei de ter menos para outras coisas. Se calhar não tenho tempo para ir ao ginásio, para cuidar de mim, para preparar a minha marmita com as refeições que eu sei que deve ser, preparar um bom jantar, para se calhar estar com os meus filhos, por aí fora. Ou então o contrário, eu ponho toda a minha energia e todo o meu foco e o meu tempo nos outros, e de repente eu dou por mim que não cuidei da minha saúde, não fiz nada por mim, anda, digamos, a cair aos pecados há algum tempo. Portanto, também conseguimos ver este padrão muitas vezes entre áreas da vida. Uma ou duas incrivelmente trabalhadas, uau, um exemplo, montes de dinheiro, montes de sucesso profissional, se calhar até treina, também é disciplinado no trabalho, bom, em casa, relações, se calhar não é bem assim. Exatamente o oposto. Ou é os outros, e os outros significa tanto em casa como no trabalho, porque na verdade eu trabalho mais para mostrar e ter um status e que os outros me valorizem e por aí fora, e em casa dou o máximo e aos amigos dou o máximo. Bom, não me lembro da última vez que mexi, que cuidei da minha alimentação, que descansei. Portanto, mais uma vez, o que é que se vê? Se eu puser todo o esforço em determinadas áreas, a certa altura, no início está tudo bem, porque eu ainda consigo alinhar a energia e o esforço por diferentes áreas, de repente o foco vai muito para uma, deixa de ter na outra. Ok? É uma espécie de U, mas entre áreas. O invertido entre áreas. E portanto, eu de facto, quando eu começo a pensar, não, mas se calhar de certeza que há aqui qualquer coisa que não segue esse padrão, não consigo encontrar. Não consigo encontrar esse padrão na natureza, não consigo encontrar esse padrão no meu corpo, não consigo encontrar esse padrão naquilo que vou experienciando na minha vida. E, portanto, tudo isto para voltar atrás e colocar aqui a hipótese que é, ou e se tudo na nossa vida seguisse este padrão da curva em U invertido? E como é óbvio, e se eu me lembrasse disso? Porque se eu não me lembrar com alguma frequência e com muita possibilidade ou probabilidade, se calhar eu vou realmente de vez em quando perder o equilíbrio, seja numa área, seja entre áreas, e eu vou dar por mim, e hoje em dia então cada vez, ou pelo menos sabe-se mais, vê-se mais isso, né? As pessoas em depressão, em burnouts, completamente de rastos, doentes. Nós temos que entender que aquilo que nós estamos ali a ver é o sintoma do desequilíbrio. Qual desequilíbrio? Vamos ver em que isto está desequilibrado. É no corpo, é nas áreas, é o que for, mas é o resultado de um desequilíbrio, de uma incapacidade de encontrar o equilíbrio. E, mais uma vez, não é um ponto. O equilíbrio não é aquele ponto. É uma zona. É uma zona que é tolerável para o corpo e que estar aqui ou estar aqui, pá, estamos bem. Mais para aqui, para cima ou mais para baixo, já deixamos de estar bem. Ok? Portanto, é uma zona. Agora, se de facto isto for assim, e se a curva do invertido realmente é um padrão que acontece na maioria das coisas, para não assumir que se calhar é uma lei universal, hum, mas se isto é assim, e se eu me lembrar, o que é que poderá vir a acontecer? O que é que poderia ser diferente? Voltando exatamente ao início do episódio, com o início do ano. Ou como quando alguém entra no ginásio, porque esta é a nossa realidade, e diz eu quero emagrecer ou eu quero isto, e de repente entramos numa de 8 ou 80, de ou é para fazer ou não é para fazer. Se é para fazer, eu vou dar tudo. É para seguir o plano alimentar, é um plano de uma ponta à outra. Se é o início do ano, é desta, é no dia 1 é que eu começo não sei o quê.
e cheio de foco, e a querer, e no trabalho é que vai ser. Mas o que é que acontece? O que acontece é que, se for preciso, muitas vezes, bom, ou na verdade, isto não passa de conversa, e chegando ali à segunda semana de janeiro, ou pelo menos a fevereiro, e já está tudo igual. Ou seja, desapareceu o estímulo, desapareceu o stress, desapareceu aquilo que é necessário para eu ter resultados. Ok? Eu queria muito construir um negócio, não sei o quê. Menos ideias. Chega ali, não acontece nada. Vum. Isto posso falar por experiência própria. Ou acontece muitas vezes também o oposto, que é, de repente, o foco e a energia é tanta e eu quero fazer tudo uma só vez, e nós temos que perceber que se calhar passamos rapidamente de uma ponta para a outra em termos de stress ou de estímulo, e isto não é sustentável, porque isto vai ser feito à custa de nos privarmos de outra coisa qualquer, de uma área, de um descanso, de estar com os outros, de dar e receber. Portanto, se a curva de um invertida realmente fizer sentido e muitas das coisas, principalmente em tudo o que diz respeito ao nosso corpo, à nossa fisiologia, àquilo que temos abordado em quase todos os episódios, que é energia. Isto é a lei, a energia. Isto é o básico. Ela é limitada. Se eu gasto muito, depois não tenho. Se eu não gasto nada, também não vou obter o resultado. Então, eu vou-me tentar sempre lembrar, se calhar, que no que quer que esteja a acontecer, em qualquer que for a área, se eu de repente me apercebo que não estou a obter o resultado que eu desejo, talvez a primeira pergunta é: em que lado ou em que zona da curva do invertido eu estou? Se calhar ainda não dei tempo suficiente, ainda não dei estímulo suficiente, só me apliquei aqui uma semana ou duas. Nada acontece, se calhar, numa semana ou duas. Eu já queria ver o emagrecimento. Eu já queria ter um negócio montado. Eu já queria ter clientes. Eu já queria uma relação. Sim, mas já houve realmente tempo, já houve energia, foco, tudo isso, esse investimento já aconteceu num volume, numa quantidade suficiente para gerar resultado? Se calhar ainda não. Ok, então o que é que eu tenho que fazer? Continuar. Continuar a testar, a fazer um bocadinho mais, a ver se já gera resultado. Se não gera, de repente eu posso estar do outro lado, todo rastos, não descanso, ando cansado, não me consigo concentrar, a minha saúde não está, já não está bem há muito tempo, estou assim, depois estou assado e está sempre a acontecer qualquer coisa. Se calhar estou do outro lado da curva U, o que é que não está em equilíbrio? O que é que já foi demais e que pode estar a prejudicar outra coisa qualquer? E isso significa que implica um reajuste. Ou então, se calhar, eu estou a ver as coisas a acontecer e digo, bom, mal ou bem, não sei bem onde é que estou na curva, mas devo estar mais ou menos no centro, porque os resultados estão a surgir. Poderia, se calhar, ser mais rápido, mas se calhar mais rápido à custa do quê? Ok? Portanto, pensar sempre onde é que se calhar nós estamos para aquilo que nós queremos ver a acontecer na curva é um bom exercício, que é muito simples de fazer, é super visual e dá-nos rapidamente clareza do que é que está bem, o que é que não está bem e o que é que se calhar é preciso reajustar. Um exemplo prático, muito concreto, quando nós estamos no ginásio e a pessoa quer emagrecer e de repente começou um processo, passados X semanas vai fazer a avaliação numa balança e vê que não resulta, se não teve resultado suficiente, tem que pensar: bom, estou no lado da curva do se calhar não fiz o que era necessário. Se calhar ainda não cumpri exatamente o número de calorias que é preciso para começar a ver o meu peso a descer. Ou se calhar eu ainda não consegui fazer isso porque eu ainda não me organizei. Eu ainda não me organizei porque ainda estou cansado. E ainda estou cansado porque eu estou a dar demasiado no trabalho e não paro. Se eu não paro, não descanso, não consigo planear as minhas refeições. Na verdade, o número de calorias não é onde eu tenho que me focar. Eu tenho que me focar é onde é que o problema inicia. É se calhar na fatia do trabalho que está do outro lado da curva
está tipo demasiado, se calhar pode ser um bocadinho menos e gerar na mesma resultados. Isso faz com que eu tenha mais energia e tempo disponível para esta área. Agora consigo ter tempo de ir às compras, de organizar minimamente o meu dia e de pôr as refeições. Agora compro as calorias e agora a balança está a mexer. Portanto, fica a reflexão para um exercício que é extremamente simples, que demora se calhar 2, 3 minutos. Poderei fazer isto numa sessão de health coach, se for relacionado com saúde, que é rapidamente ter a noção real de onde é que está o problema e não andar com demasiadas coisas. Não, ser muito sniper e concreto e objetivo a analisar o cerne da questão e também rapidamente tentar perceber quais os melhores reajustes para começar a aparecer o resultado desejado. E se calhar desaparecer ao mesmo tempo resultados indesejados. Lesões, cansaço, burnouts, depressões. Fica aqui a reflexão sobre a curva do U invertido, que para mim, para já, até prova em contrária, é uma lei universal na minha vida e que eu com muita frequência me lembro dela para quando sinto que as coisas não estão a acontecer, de que lado é que eu estou, o que é que está mal e o que é que eu posso fazer. Até um próximo episódio e até lá, cuide de si mais uma vez, desta vez, um bom ano. Até já.